Eita, que o vídeo de hoje é bem gostosinho de gravar, porque é pra falar mal de personagens de novela. E não tem coisa melhor, pelo menos pro público noveleiro, do que ficar, ó, destilando ódio pros personagens chatos das novelas. Inclusive, esse foi um vídeo muito inspirado em alguns personagens da novela das 9. Principalmente uma personagem, Joy, que muita gente odiava, que muita gente... Icônica, né? Melhor que muitos vilões por aí. Tá? Ah, inclusive é bom a gente ressaltar, né, amigo? O vídeo de hoje a gente não vai falar de vilões, a gente vai falar de personagens que às vezes até são colocados como protagonistas, mocinhos e mocinhas, e a galera não curtiu, o público noveleiro não curtiu. É, amigo. Sim, é isso que é ranço aqui, né? Porque vilão por vilão, ele foi feito pra você ter esse sentimento forte. Mas quando o personagem, ele não necessariamente é malvado, mas sim odiável, aí o ranço, ele vem com mais força. Porque até os autores ficam sentidos com essa rejeição do público, né? Mas enfim, vamos entrar mais em detalhes durante o nosso vídeo. Eu espero que você crie esse ranço, esse ódio junto com a gente. Bora lá. Olha, bom dia. Flash gostosa. Eu vou começar o vídeo com um caso que particularmente talvez seja o mais oddball, o mais fora da caixinha desse vídeo, porque hoje em dia não veríamos essa personagem com ranço, com ódio, mas sim olhando para trás e entendendo a cabeça do público lá do começo dos anos 90 e os preconceitos e a forma como aquela geração funcionava, que fizeram com que a protagonista da Malu Mader em O Dono do Mundo fosse completamente rechaçada. Tô falando aqui da personagem Márcia, que ela cai em uma tramóia do vilão, o cirurgião plástico Felipe Barreto, o primeiro vilão do Antônio Fagundes, uma novela do Gilberto Braga. E esse personagem, ele cativou o público de uma forma que eles literalmente não aceitaram a ingenuidade da mocinha em cair nessa trama, porque não sei se vocês sabem muito bem como é que é a história da novela de Dono do Mundo. O Felipe Barreto, ele faz uma aposta com seu colega Júlio, interpretado pelo Daniel Dantas, de que ele conseguirá levar pra cama a noiva do seu funcionário, Walter. Ou seja, a trama tinha uma vibe muito parecida com o livro clássico da literatura Ligações Perigosas. Só que uma coisa que o Gilberto Braga fez nessa primeira semana, que ele considera uma das melhores primeiras semanas que ele já escreveu, é que o Felipe Barreto, né, o personagem do Antônio Fagundes, ele consegue levar a Márcia pra cama na noite de lua de mel do casamento dela. E nessa cena de quando isso acontece, a Márcia é que vai buscar o Felipe Barreto no quarto dele. Ou seja, ela toma o partido de trair, né? Claro que na cabeça daquela geração que veio como se ela que fosse a maior culpada. E é justamente isso que fez com que o público não gostasse de forma nenhuma da Márcia. E sinceramente, hoje em dia parece bizarro imaginar que uma mocinha que, pra mim, assim, já seria complexa, seria interessante a gente ver uma mocinha que trai. Tipo, eu acharia ela, na verdade, legal de acompanhar essa trama. Eles detestaram, sabe? Eles já não conseguiram entender, tomaram mais partido do Felipe Barreto do que da coitada da Márcia. Acredita, amiga? Pois é, o Giba não imaginou que o povo ia gostar tanto desse vilão, né, do Felipe, e que não ia tomar as dores da mocinha, né? Pelo contrário, eles ficaram culpando muito. Sociedade machista, né? Que até hoje inclusive seria uma personagem complexa até nos dias de hoje, né? Eu imagino que hoje o povo assistindo também teria gente que ia ficar, não sei, traiu. Eu teria que assistir pra saber o que eu ia pensar sobre, mas só de propor isso da mocinha traindo é uma coisa que eu acho interessante, né? Porque a gente vê muito em novela, na verdade, mais os homens traindo, né? Mocinho traindo, gente, tem um monte por aí. Inclusive tem até no exemplo de hoje, mocinho traindo. Sim, ainda vai ter outros casos pra te comentar aqui. Mas uma coisa interessante sobre essa história, principalmente, é que o Giba ainda tentou reverter essa situação. Ele colocou a Márcia pra
enfiar um bisturi no Felipe pra conseguir fazer ela ser uma pessoa mais reativa, e fez ali uma trama de vingança, mudou o personagem do Felipe Barreto, ele perdeu dinheiro, eles ficaram juntos no final, e quando o público comprou essa trama, né, foi por causa da trama de vingança, o Felipe mudou e se apaixonou pela Márcia. No último capítulo a gente descobre que era tudo uma vingança, tudo uma armadilha do Felipe Barreto, e ele continuava mal. E o Giba, ele tem isso, porque no começo ele queria realmente fazer uma crítica social forte sobre como os ricos se comportam, como eles tratam tudo como se fosse a vida das pessoas como se fossem, sabe, qualquer coisa, sabe? E a Márcia ele botou como uma pessoa mais boazinha, ingênua, e o público via a novela cansado, porque era muita maldade. E ele precisou dar uma agência a mais pra que a Márcia fosse cativante. Eu acho que ele aprendeu muito disso, que tipo, querendo ou não, no fim, novela é melodrama, ela precisa de uma certa leveza pra que as personagens sejam compradas, sabe? É uma pena que aprendeu a duras penas, né, amiga? Sim. O ranço continuou. Pois é, não sei se o público engoliu tanto no fim, não. Engoliu, não sei. Mas o Giba tentou. Complicado. O Giba tentou. Aproveitando a Márcia e puxando outra personagem que eu acho que teve muito ranço do público, que também tem muito a ver com a época e que eu acho que hoje as pessoas enxergam um pouco diferente a personagem, mas ainda assim muita gente tem ranço, que é a Maria Eduarda de Por Amor. Inclusive, essa categoria podia fazer categoria Filhas de Helena, porque olha... Com certeza. Sério, inclusive... Uma representante. Ela é a representante Uma das Filhas de Helena. Eu até, se eu pudesse escolher outra filha de Helena, eu botaria. Por exemplo, eu tenho muito mais ranço da Camila do que a Maria Eduarda. Só que eu acho que a Maria Eduarda tem um diferencial, assim. Porque na época de 97, 98, que a novela foi exibida, a internet, assim, ainda tava bem no início, assim, tava começando a ficar popular no Brasil. E ainda assim ela conseguiu a proeza de ter um site dedicado ao ódio a Maria Eduarda. A gente tinha site para as pessoas falarem quanto odiavam a Maria Eduarda. Eu acho isso muito doido pensar, né? E... com um design bem design my best. Eu adoro o print desse site. Eu também adoro. Vamos ser sinceros. Realmente era uma personagem difícil de assistir, porque ela era muito insegura e mimada e infantil. Patricinha, fazia uns comentários super machistas e elitistas. Enfim, ela também, claro, a gente tem que botar ela no contexto, né? Ela odiava o pai, que era alcoólatra, ele não foi presente na vida dela. A mãe realmente mimava muito ela, né, Helena, e não dava muitos limites pra ela. Ela vivia num relacionamento tóxico e abusivo com o Marcelo. Inclusive, eu acho que se fosse pra gente odiar muito alguém nessa novela, devia ser o Marcelo, que pra mim é o personagem mais odiável da novela. Simplesmente manipulador, machista, chato, horrível. Ai, que caía no papo da Laura também. Era tipo, parecia que ele era assim, qualquer rabo de saia, qualquer coisinha, ele já olhava pro lado. E também me incomodava muito, assim, ainda a gente alimentando um pouco do ranço, né? Sendo que a gente falou que era machismo. Mas é porque a Maria Eduarda também, ela tinha uma coisa, um encanto pela família da Branca Letícia tão grande. E meio que deixava de lado a mãe, a Helena, que era uma mulher que tentava ver bem o lado da Maria Eduarda. Ela tentava abrir a cabeça dela, fez o que fez pela filha, relacionado aos bebês, né, a troca. E ainda assim ela sempre tendia pra ficar falando o quanto a família da Branca Letícia era melhor, eram educados, tinham tudo, o glamour. Ela era muito, sabe, deslumbrada com a vida. E isso dava uma raiva em todo mundo. O público sempre via aquela menininha que desmerecia a mãe. Ninguém gosta de filha que desmerece mãe, né? Eu acho que é a regra básica das filhas de Manuel Carlos, e é a regra básica de um bom ranço por personagens. Sim. Mas, querendo ou não, é bom lembrar que o Marcelo é que era o grande vilão da situação.
A Maria Eduarda melhora na novela. Acho que ela passa por um momento que ela começa a abrir os olhos sobre o casamento dela, que nem tudo era culpa dela, ela se culpava por muita coisa. Ela também, ela tinha um problema com autoestima, de peso mesmo. Ela, lembra que no começo ela tinha muito essa coisa de querer emagrecer e dietas infindáveis. E isso, com o tempo, ela começa a se tornar uma personagem mais madura mesmo. Pra mim, pelo menos um pouquinho, eu sinto que esse ranço nos últimos capítulos já tá bem. Nos últimos capítulos não, na segunda fase da novela já foi, sabe, ficou mais tênue. Sim, nossa, agora tá meu ponto de com certeza, vista. acho que revendo na última reprise na Globo, eu percebi isso, sabe? Que foi uma personagem que realmente teve um desenvolvimento, teve um amadurecimento. Mas assim, a gente não pode negar que realmente era uma personagem que irritava e que irritou muito o público, né? Porque no nosso vídeo a gente quer botar meio isso, né? Quem que irritou o público? Foi ela, então foi ela. Hoje em dia a gente vê até que pode ter sido injustiçada. A gente analisando os outros personagens e o contexto, a gente vê isso. Mas ainda assim, não vamos negar que teve vários momentos que eu torci pra ela se dar mal, porque... Não dá pra ignorar a importância que ela teve pros ranços de novela. Agora, nossa próxima pessoa, nosso próximo rancinho, ódio a entrar nessa lista, é de um personagem que está passando atualmente na televisão em sua, terceira reprise na TV aberta? Sim, minha gente, estamos falando de O Clone e do cientista maluco. Sim, gente, vai ter que ser assim, porque o Albieri, ele se acha o Deus, em 2001 a gente também caiu nos encantos dessa trama da Glória Pérez em mostrar esse homem que fazia tudo pela ciência, até mesmo quebrar leis e contra a Constituição e fazer a inseminação artificial de uma mulher que, coitada, a deusa, né? Ela só queria ter um filho e caiu nessa tramóia que ela não sabia de nada, totalmente desinformada, uma das personagens que mais sofre e com um dos finais mais tristes de novela, sério. A Glória Pérez realmente foi muito ingrata na história que ela contou da deusa, porque o Albieri, ele virou esse estorvo na vida da deusa, ele começou a persegui-la porque ele vê aquele menino, né, o Léo, como um filho dele, já que ele é o deus, né, ele é praticamente aquele livro Frankenstein da Mary Shelley, tem muito desse personagem, e eu fico pensando como criar empatia por esse cara. Inclusive teve toda uma briga judicial, porque ele conseguiu, né, no testamento, ele conseguiu ganhar o processo para que ele fosse visto como o pai do Léo também, além da deusa. E essa guarda, a forma como a gente acompanha isso, a gente vai com raiva, porque, querendo ou não, a deusa, ela não teve escolha, ela só teve que aceitar toda essa história. Sim, ele totalmente deslegitimou o poder dela de ser mãe, o direito dela de ser mãe. E, gente, foi um criminoso, sabe? Eu não sei se as pessoas tinham essa noção na época. Não, acho que não. Sinceramente. Mas hoje em dia, reassistindo e vendo tudo, gente, que absurdo, que ranço, né? E olha que o Clone tem muitos personagens chatíssimos e odiáveis, mas ainda assim o Albieri eu acho um dos que me dá mais asco, sabe? Antes da gente continuar falando desses ranços novelescos, vamos lembrar vocês, pra vocês curtirem o vídeo e dar uma olhada no nosso clube de membros, se você tiver interesse em participar. A gente tem vários benefícios e 2 categorias. Um dos benefícios é lives exclusivas todo mês, né, pra uma das categorias, clubinho no Telegram, posts exclusivos na comunidade e muito mais, gente. Dê uma olhada aqui no link da descrição. Aqui voltando pros ranços novelescos, e um dos, assim, bem pesados é esse que a gente vai falar agora, porque imagina você ser uma mocinha de novela das 9 e o público te rejeitar tanto que até deseja sua morte, e pior, o autor cumpre isso. É o caso da Diana de Passione, interpretada pela Carolina Dickman. Inclusive, gente, só um PS, cara, Carolina Dickman tem muito personagem que a gente tem ranço, né? Gente, ela foi feita pra mocinhas insuportáveis, né, amiga? Ai, acho que virou uma fina da carreira dela. Sim, a Diana tá aqui pra representar, mas nossa, tem tantas personagens dela que davam ranço na gente. Vamos focar na Diana, porque o fato dela ser uma mocinha que morreu é algo que eu acho que é relevante pra gente falar aqui.
Por que o povo odiava tanto a mocinha? Boa pergunta. Mas uma das coisas que as pessoas falam muito era porque ela era muito indecisa. Ela começa a novela em dúvida entre dois homens, que era o Gerson e o Mauro. Aí primeiro ela decide ficar com o Gerson e depois de casada com ele, ela descobre, epa, peraí, quem eu gosto mesmo é o Mauro, que era o personagem do Rodrigo Lombardi. E aí ela, enfim, tem uma filha com ele. Aí depois tem isso dela morrer. Pesado isso. Achei que o autor... No parto, né, amiga? No parto, cara. Achei pesado o Silvio de Abreu botar ela pra morrer no parto. E dizem até que depois da morte dela, a audiência até melhorou. Eu não sei se isso é lenda de noveleiro. Meu Deus, que bombinha! Dizem que a audiência deu uma que melhorada. Bombinha. E, cara, ela foi muito rejeitada pelo público. Até porque outros personagens foram tendo mais destaque. Esse fato dela ter ficado tão indecisa entre os dois. Aí quando tá com um, quer ficar com o outro. Quando tá com o outro, quer ficar com o outro. Enfim, mas o final dela foi tão triste, né, amigo? Dela ter morrido no... Foi triste, foi triste. Mas até vi uma entrevista do Silvio de Abreu, né, comentando que muito dessa rejeição do público veio por causa dessa indecisão da mocinha. Segundo ele, né, pode ser um pano aqui, mas segundo ele foi por causa dessa indecisão. E porque ela, a personagem, ela era do interior, ela era mais tímida. Aí quando começou a novela, ela viu no Mauro um cara bem sem graça, bem parecido com ela. E por isso que começou a ficar no Gerson, sabe? Ela se encantou com um cara, com o Gerson, por ele ser um cara mais urbano, uma cidade grande. Aí teve esse primeiro envolvimento e só depois que ela viu que ela tinha feito a escolha errada. Sabe? É claro que o Silvio vai dar essa desculpa de que não se conectou, que ela era indecisa, mas querendo ou não, eu acho que é uma união de fatores. A Carolina Dickmann tem esse jeito de mocinhas que normalmente é rejeitada. Acho que a Camila mesmo é uma fina do passado que segura ainda aquele rancinho. Ela não é uma personagem com uma personalidade muito forte, o que também ajuda, né? Ninguém gosta muito da personagem, sabe, mosca morta. Sim. Então, ai, é complicado. E cara, eu acho que o Silvio realmente pesou no final, porque não só botou ela pra morrer, mas como o Mauro fica com a Melina, que era a antagonista dela, que, tipo, infernizou a vida dela na novela toda. Então, não só isso, ele ainda deixou o Mauro, o cara que ela amava, com uma pessoa que ela odiava, cara, muito pesado. Mas enfim, a Carolina diz... E a Carolina não gosta desse final. É isso, né? Ela não gosta. Ela diz que já tiveram outras mocinhas rejeitadas e que não tiveram um final tão duro como esse. Tão triste como esse. Deu a língua de chicote, amiga. Ela voltou assim, olha, você tinha que ter respeitado a minha personagem. Mocinha chata, sim, mas eu mereci um finalzinho bom. E apesar dessa lei já ter entrado muitas personagens femininas, vai ter sim um destaque crucial em um mocinho, um protagonista insuportável, que eu questiono toda vez quando eu vejo gente defendendo, porque sim, tem pessoa que defende esse personagem, que é o Rodrigo, de A Vida da Gente. Um mocinho da Alicia Manso. Começa por aí, né? Alicia Manso tem um problema com mocinhos. Tem um negócio. Os mocinhos da Alicia Manso, eles são homens fracos. Ela até comentou numa entrevista que ela tem essa coisa mesmo de criar homens fracos normalmente, homens com fragilidades muito gritantes, e que não é sem propósito, é realmente pra fazer uma crítica. Só que ai, cara, gente, o Rodrigo, ele é insuportável. Ai, gente. Porque ele é um mimadinho. Ele é aquele carinha que quer tudo entregue de mão beijada. Real. Tudo. Ai, sabe? eu tenho... Indeciso. Sem personalidade. Imaturo. Adúltero. Sem graça. Um pai meia boca também, que eu não via assim, nada demais assim dele cuidando da menina. Ai, gente, eu tenho... Acho que o ranço com o Rodrigo ficou muito forte esses últimos... Pelo menos pra mim, né? Porque eu assisti A Vida da Gente na reprise, então ficou muito latente pra mim o ranço dele. E eu senti que essa reprise de A Vida da Gente fez as pessoas perceberem que... Ai, vamos parar de rixa entre Ana e Manu e vamos concentrar o ranço no Rodrigo? Claro que muita gente ainda faz, né, essas briguinhas. Ai, quem tá certo é Ana, quem tá certo é Manu. Mas eu senti que nessa reprise... Não, quem tá errado é o Rodrigo. Isso, gente. Esse homem só existiu pra atrapalhar a vida das maiorais, das irmãs Ana e Manu. Pra mim, ele era um antagonista da vida delas. E, uma coisa que eu acho que realmente a indecisão é uma coisa que pesa muito pro ranço.
faço. Assim como a Gianna, muitas pessoas não gostavam dela por causa da indecisão, eu sinto que o Rodrigo também é a mesma coisa. Ele ficava ali, eu não sei se eu quero ficar com a Ana, não sei se eu quero ficar com a Manu. Na verdade, eu como espectadora via que ele era mesmo apaixonado pela Ana, e isso me incomodava, porque quando ele casou com a Manu... Obcecado. Isso, era quase como uma obsessão, porque a Ana ficou um tempo em coma, ele se apaixonou pela Manu, ficou casado com a Manu, teve algo estável com a Manu, aí quando a Ana acorda do coma, ele age como um adolescente imaturo que tá vendo seu primeiro amor de novo. Tudo bem que eu acho compreensível ficar mexido numa situação dessa, mas o jeito que ele agiu como um adolescente imaturo mesmo, com a volta da Ana, correndo atrás da Ana, sendo que ele estava casado com a Manu, traindo. Desrespeitoso, sim. Desrespeitoso. Aí depois ele fica com a Ana, aí se separa da Ana, ainda fica correndo atrás da Ana quando ela já tá com outra pessoa. Aí quando a Manu fica com outra pessoa, ele vai e joga charminho pra Manu, mas ele ainda quer a Ana. Ai, gente. E eu fico muito revoltada com o final dele, porque pra mim a Manu ficou como um prêmio de consolação pra ele, porque ele não conseguiu ficar com a Ana. Isso é minha perspectiva, tá? Inclusive, esse tópico, Rodrigo, é bem pessoal nosso aqui, né? Porque a gente botou muito percepções do público nos outros tópicos, mas esse aqui é uma percepção bem nossa. Ele queria ficar com a Ana, não conseguiu ficar com a Ana, porque ela fica com o Lúcio, e aí ele fica com a Manu como prêmio de consolação, e pra mim ele tinha que ter ficado, era solteiro no fim e fazendo terapia. Lícia, pelo amor de Deus. Sim. É isso. Jogando os problemas dele pra outra pessoa, não pra você, né? Sim. Ai, chega aqui. E agora, pra gente finalizar o nosso vídeo, a gente não podia deixar de também compartilhar no canal o ranço de vocês, porque a gente sabe que ranço de novela existe a dar e vender. Tem tanto personagem aí que a gente odeia, que a gente também tem que ver aí as opiniões de cada um, de quem mandou mensagem pra gente, seja no YouTube, seja no Twitter, seja em qualquer rede social. Vamos ver aqui uns exemplinhos pra gente comentar também, né? Porque a gente com certeza pode também compartilhar, né? Sim. Vamos começar com esse daqui que é relacionado a esse caso específico de A Vida da Gente, né? Eric, né, do Um Noveleiro Total. Ninguém acima dele, o Pedro de 7 Vidas. Largou a esposa grávida em outro estado, Fernando de Noronha, né, que ele adorava, que era havia a ponte aérea que tinha na novela, pra ir atrás do verdadeiro amor, e condenou 2 pessoas sem buscar entendê-las. Que acho que era a Lígia e o Miguel, né? O Lígia e Miguel. Sério, era bizarro como o Pedro, ele era julgador. Ele via o mundo como se com a mente do pai dele, sabe? Ele era o esquerdo macho mais conservador que eu já vi na minha vida, porque ele era muito. 2, usou a Júlia quando conveniente e depois não soube sustentar o que tinha com ela. Sim. Ele jogava esse relacionamento no lixo. Ele quando terminava porque tinha que viver o casamento dele com a Thaís. Cara, ele era muito mole. Muito fraco, indeciso também, não, né? Não tinha coragem. É bem isso, né? Do Rodrigo também. Ele tinha meio isso, ele não sabia o que fazer. E aí quando ele tomava uma decisão era a pior possível. Ai, gente. Mas assim, ele quase entrou, a gente quase falou dele, né? Ainda bem que a gente deixou pro público falar, mas a gente queria botar ele também no nosso, que a gente concorda muito. Sim. Só pra finalizar, 3, se recusou a ajudar o próprio irmão, que eu detesto o que ele fez com o Bernardo, gente. Eu detesto. Que homem mole. E o Bernardo, a esse momento, o Bernardo dá uma samba na cara dele, porque ele foi tão egoísta, tão egoísta. Ele era um cara que se achava o superior, o nariz em pé lá em cima, e quando o povo precisava dele, ele não ajudava. Não, ele se achava o pai do Bernardo, mas teve vários momentos que ele realmente precisou de ajuda, que ele não deu a mão. Eu tenho muita raiva do Pedro também. Lembrei aqui o quanto ódio dele só lendo essas coisas aqui. Tem outro muito bom aqui que eu concordo plenamente, que também eu percebi mais quando eu vi a reprise no Viva, que é o Danilo de Chocolate com Pimenta. Gente, esse é Eita, boy lixo total, meu Deus. Apesar dele ter muita química com a Mariana Ximenes, era um muito boy lixo. Vamos lá. Nunca confiou na Aninha e deixou isso claro até no último capítulo. Eita, não lembrava dessa parte do último capítulo.
rico, né, amores? Ele era completamente elitista. Continua. Enchia, aí eu odiava quando ele ficava chamando golpista, Aninha golpista, enfim. Enchia a boca pra chamar, isso mesmo, enchia a boca pra chamar a Ana de golpista, mesmo sabendo como ela é. Quis tirar a guarda do Tonigo por puro capricho, sim, ele era muito mimado e muito teimoso. E queriam botar isso como engraçadinho, mas eu ficava com muito ranço. Ajudou no julgamento que fez a Aninha perder a fábrica. Ai, e no fim eles ficam juntos, óbvio, né? É, né? Em vez de ficar com o outro gato lá do balão. O gato do balão é ótimo. Ai, gente, teve muita gente que falou Camila, viu? De Laços de Família, foi tipo unânime. A gente que quis ir no ponto fora da curva aqui, falando da Maria Eduarda, mas muita gente falou Camila. Ai, porque é tão old news, Camila de Laços de Família. Ai, e também eu sinto que a redenção do câncer. Mas vamos lá, né? O drama card do câncer da novela ajuda o povo a ter mais pena. Ajuda. Deu uma ajudada, com certeza. Outros que falaram muito. Maísa, Said, Gil Clone. Outros personagens detestáveis de Gil Clone. Esse aqui também, que a Hilary Muffin falou. Filomena, Dieta Mundo Bom. Acredito que ela é uma das piores mocinhas do Valci. Ela não era carismática e sonsa no nível que fazia o público torcer contra. A Maria roubou o protagonismo da novela pra si. E digo que se a novela fosse de outro autor, ela com certeza seria o par do Candim. Obviamente também não pode faltar a gente comentar, né, da Joy, que é o ranço do público de Ulas. Porque, gente, óbvio, a gente começou no começo, né? Joy é o motivo desse vídeo. Querendo ou não, a bicha, ela fazia o terror. O Ravi, ele viveu dias de ódio, viveu uma vida de... Meu pai amado, a mulher, ela conseguia ser um estorvo. Claro que ela sofreu muito no começo, porque ela foi obrigada a ser mãe. A gente sabe muito bem como é que era a trama, que todo mundo ali tem a sua parcela de culpa. Mas depois, com a criança mesmo, era incrível como ela conseguia ser... sinceramente, difícil de você torcer, sabe? Ela saía, ela não se ligava pra criança, chantageava o Ravi. Sim. Chantageava. No começo mesmo, quando eles se conheceram, ela cobrava pra fazer sexo com ele. Ai, gente. Tudo é tanta coisa que a Alicia fez, essa personagem. Era um personagem detestável, né? E assim, não foi só a Bruna que falou, não. Várias pessoas, muita gente falou Joy. E o que eu achei engraçado é que também teve muita gente que falou vários personagens de Um Lugar ao Sol, né? Teve gente que falou Cris Nato, porque o Cris Nato também é um ranço muito grande. Importante. O Breno. Teve gente que falou Breno, que eu acho que é um ranço. Mas a Joy é um clássico já, né, amiga? A Joy é um clássico. Acho que ela... É aquela coisa, ela é o ranço que engaja, porque todo mundo queria comentar o quanto odiava a nossa querida ela tá que tá. Eu rio daquele e a morte dela foi um evento. Foi um evento. Aquele bebezinho, morre praga. Morre praga. Foi um evento. Do martelinho do Mário. Amo. Foi um evento a morte dela, amiga. Todo mundo parou pra assistir. Eu não sei como não teve picos nesse dia de recorde de audiência, porque merecia. Nem que seja um recorde negativo aqui. Mas é um isso. ranço, assim, eu acho que um ranço icônico. Ulas flopou, mas teve um ranço icônico pra fazer mais de seu. Teve mesmo. E querendo ou não, eu acho que ranço é uma coisa que mobiliza as pessoas, sabe? E a Joy mobilizou o ranço da galera do público. E tem outros personagens até bem odiáveis em O Lugar ao Sol. Mas eu acho que a Joy é a maioral nesse quesito. E vocês, gente, quais outros personagens de vocês também têm um rancinho noveleiro enfurnado no coração? Conta aqui nos comentários. Não deixe de curtir pra ajudar a gente. Compartilhar nas redes sociais. E tchau! Até! Tchau, tchau!